Aleluia, glória a Deus, 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 aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nessa tarde, eu saúdo meus irmãos, amados e ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui mais uma vez nessa tarde, pela misericórdia, ou seja, o amor de Deus para a nossa vida. Amém? Para trazer uma pequenina palavrinha para a nossa edificação espiritual, para te colocar de pé, santo, perfeito e agradável diante de Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre pecado. Pare de pecar. Você que está em pecado, está em rebelião contra a palavra de Deus, pare com isso. Não seja rebelde. Não seja ingrato, pare de pecar. No inferno não tem como Deus te socorrer. Morreu, acabou. Então pare de pecar. Então, para nós entendermos, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, vamos entender o... Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, o que seria o pecado? O pecado é uma violação, uma transgressão, uma quebra da lei de Deus. Ou seja, em outras palavras, pecado é fazer algo errado. É deixar o certo pelo errado. É trocar o caminho correto, perfeito, pelo caminho sujo, imundo e distorcido. Amém? No grego, pecado significa hamartia, ou seja, significa errar o alvo, errar de direção, tomar a direção errada. Então, o pecado é um erro, é uma gravidade que a pessoa faz ao longo de sua vida e é o caminho que ela está tomando. Então, a pessoa que está em pecado está automaticamente nos caminhos do diabo, ou seja, fazendo o que o diabo gosta, agradando a carne com os prazeres carnais e com isso manchando a sua alma. O pecado não mancha o corpo, mas sim a alma, pois o homem é uma alma, você é uma alma e tem um corpo físico que adoece, que envelhece, amém? Então, você deve se preocupar com a sua alma. Então, por quê? Porque o corpo, essa veste da alma, chamada corpo, ele morre. O corpo é nada mais e nada menos do que a veste, a embalagem, a morada da alma. Então, você é uma alma e tem também um espírito humano. Ele que dá vida para a alma, pois através deste o Espírito Santo de Deus habita, ministra e cuida da sua alma para que ela não vá para o inferno, para o Hades, lugar. Hoje você deve parar de pecar. Deixe o caminho errado que você está seguindo, caminhando. Deixe os pecados carnais, as coisas erradas que você tem feito. Pare com isso hoje. Se você está no adultério, pare de cometer adultério. Pare de fornicar. Se você está tendo uma relação ilícita, proibida, com quem que não é seu esposo ou esposa, isso é fornicação. É pecado. Homossexualismo, homem com homem, é pecado e abominável diante de Deus.
lesbianismo. Mulher com mulher é pecado. Deus criou homem e mulher. Não homem com homem, nem mulher com mulher. Homem e mulher. Amém? Então, pare com essa sujeira. Saia da imundícia em que você está vivendo. Pare de usar drogas. Pare de beber bebidas alcoólicas. Não cometa suicídio. Não mate. Não roube. Não minta. Não cometa fofoca. Não seja orgulhoso. Não siga as doutrinas de Satanás. Ou seja, não viva para este mundo. Pois o diabo quer agradar a sua carne, o seu corpo, através dos prazeres carnais. Mas com isso ele mancha não o corpo, mas sim a alma. Então, Deus está falando para você hoje, pare de pecar. Pare de pecar. Saia do erro. Não sigam os padrões deste mundo. O diabo já é deste mundo. O diabo oferece para você coisas gostosas, atraentes, charmosas, para atrair a sua atenção. O diabo age mais ou menos assim. Imagine que em sua casa tem um rato, um roedor de pequeno porte. Esse rato, roedor, está devorando tudo que há em sua casa. Então, a pessoa, para dar cabo, para matar o rato que está exterminando, destruindo a sua casa, o que ela faz? Ela monta uma ratoeira, uma armadilha para o rato. Mas será que se somente a pessoa monta e não colocar uma isca, será que o rato irá até ela? Não. Então, o que a pessoa faz para atrair o rato para a morte? A pessoa pega um pedacinho de queijo, coloca na ratoeira e arma a ratoeira. Então, o vento vai levando esse cheiro, a essência do queijo pelo ar. Amém? Então, essa essência, esse cheiro gostoso e atraente do queijo, chega até o rato e penetra em suas narinas. E o rato, embriagado, encantado e iludido com o cheiro do queijo, começa a seguir essa trilha que o queijo deixou. Amém? Só que o rato, pela sua imprudência, ou seja, falta de vigilância e atenção, não sabe que atrás do queijo a morte espera por ele. Por quê? Porque ele já está embriagado pelo queijo, pelo sabor gostoso que o queijo está liberando. Então o rato chega diante da ratoeira. E quando o rato desfere a primeira mordida no queijo, a ratoeira desarma e mata-o instantaneamente, na hora. Então, ou seja, o rato morreu pela sua imprudência. Ele foi iludido. Então, pelo queijo, mas só que devido à sua imprudência, ele não sabia que atrás do queijo havia a morte esperando por ele. Então, no mundo espiritual, não é diferente. O diabo coloca em sua vida coisas para atrair, para chamar a sua atenção. E com isso tirar você do caminho de Jesus Cristo. O diabo quer que você seja carnal e não espiritual. Porque quando você é espiritual, você está ligado, conectado, unido e em comunhão com Deus Pai, mediante a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é Jesus, que é o Verbo e a palavra. Amém? Então, o diabo colocará em sua vida, em sua frente, mulheres que irão tirar vocês do caminho do Senhor, através do sexo, homens para tirar vocês do caminho do Senhor, namorados, um dinheiro, amizades. Então, cuidado, esteja vigilante. O diabo está de olho em você. O diabo quer matar você. O diabo odeia você. Ele tem nojo de você. Então, quando você
tenta agradar a concupiscência dos olhos, ou seja, esse desejo que os olhos têm de agradar a carne, que ele vê e deseja. Então é dessa forma que ele faz com a pessoa. Então a nossa natureza é caída em Adão e Eva, nossos pais. Nós herdamos esse pecado, está intrínseco em nossa alma. Nós só desejamos cobiçar, ou se desejar coisa deste mundo ardentemente. Mas Deus não quer que nós vivemos segundo a natureza caída de nossos pais. Para isso, Jesus Cristo morreu naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz, ele aniquilou a morte eterna. Então, somente através de Jesus Cristo, você encontrará perdão para os seus pecados e força para não continuar em pecado, porque se você persistir, continuar no caminho do pecado, ou se de viver para este mundo, você morrerá, não fisicamente, mas espiritualmente, ou seja, distante, afastado, longe de Deus eternamente. Então o inferno é um lugar de castigo eterno, de sofrimentos, de tormentos, tortura, não no corpo, na alma. Então, uma vez que a pessoa caia no inferno, no Hades, lugar atualmente, não existe misericórdia, perdão, graça, pai, papa, pastor, pregador, palavra de Deus. Não existe amor no inferno, só sofrimentos. Então, Deus diz em sua palavra em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus fez um sacrifício enorme, tremendo e ao mesmo tempo maravilhoso para resgatar o homem do inferno, do pecado, da morte. Então, se você recusar, renunciar, rejeitar a graça de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você já está condenado ao inferno, ao Hades, lugar de tormento eterno. Então essa palavra de hoje para você hoje é: pare de pecar, saia do caminho errado, se volte para Jesus. Você que está desviado, afastado do caminho de Deus, volte hoje. Volte agora, porque você pode morrer daqui a 1 minuto, 2 horas, 10 horas, daqui a um dia, uma semana, um ano, você não sabe a que horas você irá morrer. E também você não sabe a que horas Jesus irá voltar nos céus em glória para arrebatar os seus escolhidos. Então esteja preparado para você subir também. Se você ficar, vai ser um terror para quem ficar. Amém? Porque não terá mais o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus vier, o Espírito Santo também subirá. Amém? Então você estará aqui à mercê do diabo. Amém? Então hoje, volte para Jesus. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Amém? Pare de pecar. Não adianta você ir na igreja e dentro da igreja você ser um santinho. Mas fora da igreja você é falso, mentiroso, arrogante, egoísta, ignorante, orgulhoso, soberbo. Fuma cigarro, usa drogas, bebe bebidas alcoólicas. Amém? Idólatra, incrédulo. Amém? Não seja falso, hipócrita. Seja sincero.
Se você pecar, se arrependa, dobre seus joelhos e confesse para Jesus Cristo os seus pecados. Ele está de prontidão para te perdoar pelos pecados. Mas lembrando que, enquanto você está vivo, Jesus é o nosso advogado. Mas depois disso, ele será juiz. Então, enquanto ainda você está vivo, há um advogado para com Deus Pai, Jesus Cristo justo. Ele nos defende contra todos os acusadores. Dentre eles, o diabo acusa. Então você não pode estar em pecado, porque se você estiver pecando, o diabo te acusará diante de Deus. E Deus terá que aplicar a lei para você. Amém? Então, não peques. Se você pecar, tem um advogado. Mas lute, se esforce, persista nos caminhos de Jesus Cristo. Amém? Então, agora nós iremos entrar na palavra de Deus. Amém? Então vocês abram a palavra de Deus aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, um versículo, um texto bastante conhecido de todos, amém? Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ou seja, o pecado terá um devido pagamento. Então, tudo que nós façamos neste mundo terá um devido pagamento. Então, se você plantar o mal, de certo você colherá o mal. Se você fizer o bem, receberá o bem. Então, se você está em pecado agora e morrer em pecado, você irá para o inferno. Mas se você está me vendo agora, escutando a palavra de Deus, que é a verdade, e se arrepender do mal que você tem feito, do pecado, desse caminho errado que você tem seguido, do erro que você tem feito, e se arrepender com sinceridade e verdade em seu coração, Deus aplicará o perdão para você em seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, quando Jesus estava ali naquela cruz, morrendo, sangrando, sofrendo dores horríveis, por minha, por sua, por nossa culpa dos homens, ali Deus estava demonstrando o amor e o perdão que Ele tem para com nossa alma. Amém? Então, você deve se entregar para Jesus. Se você pecar, se arrependa, peça perdão e prossiga. Você irá pecar sim, irá falhar sim, mas levante-se do chão, se arrependa dos pecados que você tem feito e continue caminhando nos caminhos de Jesus. Para homens, não olhe para homens. Homens não podem se salvar do inferno. Homens não podem perdoar os seus pecados. Os homens não oferecem para você a verdade. Então, o único verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Não existe outro. Amém? Não são religiões, seitas, filosofias, papas, padres, pastores, pregadores, nem eu, nem sua mãe, nem seu pai. É Jesus Cristo e seu Espírito Santo, mediante ao seu servo, pastor, pregador, profeta, que está pregando a verdade para você. Então, comece esse ano de 2022 buscando a salvação da sua alma. Não vá na igreja procurar coisas para este mundo, como carros, casas, casamentos. Amém?
tudo isso passa. Se preocupe primeiramente com a sua salvação. A morte pode te surpreender hoje mesmo. Então esteja preparado. Se morrer em pecado, é inferno. Mas se você estiver em pecado e se arrepender e se voltar para Jesus, há salvação para a sua alma. Então, é Jesus Cristo que pode te libertar do pecado, transformar a sua vida, essa vida nojenta, suja que você está levando. Ele pode transformar, ele regenera, salva e perdoa e ama. Então, deixe o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida e regenerar a sua alma, te colocar de pé, para que você prossiga nos caminhos de Jesus Cristo. Então, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você morrer em pecado, esse pecado, você pagará ele no inferno pelos séculos dos séculos dos séculos. Então, se você pecou uma vez só e morrer nesse exato momento do pecado, inferno, e lá você irá pagar por toda a eternidade. Então, o diabo é sujo, mentiroso e falso. Então, em contrapartida, Deus dá vida de graça, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus, é um favor imerecido. Por quê? Porque você que está me vendo, todos os homens, sabe o que nós merecemos? O inferno. Nós merecemos ir para o inferno. Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, graça e amor para com a nossa vida, enviou seu Filho para morrer naquela cruz. Então Deus pegou o pecado de todos os homens e imputou no Filho. Então Jesus pagou pela nossa dívida, pelo nosso pecado. Ele teve que sangrar, urrar, ele morreu e pagou a nossa dívida. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, está à destra, à direita de Deus Pai, e a qualquer momento ele voltará. Amém? Então, tudo que o diabo te oferece, te dá, terá uma cobrança, terá um devido pagamento. Esse pagamento é a morte eterna, não é morte física, eterna, é o distanciamento, afastamento de Deus para sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém? Então, Deus manda falar para você: pare de pecar. Pare de pecar. Saia dessa vida suja, imunda, emporcalhada em que você está vivendo. E se arrependa, peça perdão a Deus e aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Eu irei fazer a confissão de fé. Se você quer aceitar, você irá repetir comigo. Amém? E se você que está me vendo está desviado, afastado, distante do caminho do Senhor, se reconciliou, se volte hoje. Se você morrer sem Jesus, é inferno, sofrimento e tormentos. A escolha é sua, pois nós temos o livre arbítrio, a decisão de escolha. Amém? Então, vamos lá. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, feche os olhos, coloque suas mãos sobre suas cabeças, amém? Repita comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador de minha vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém, Senhor Jesus. Posso abençoar vocês e família, amém? Então Jesus é o caminho, e Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Qual que é o caminho? Qual que é o caminho?
viver nesse livro aqui, ó, Bíblia Sagrada. Se você seguir esse caminho e aplicar em sua vida, você está no caminho certo e não em pecado. O pecado é um erro, amém? A palavra de Deus é o caminho perfeito, agradável diante de Deus, amém? Jesus é a verdade, é a palavra de Deus. Ela tem toda a verdade. João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do pecado. Então é a palavra, é verdade. Tudo que está aqui é verdade, é de Deus, amém? Se você viver nesse livro, tem vida. Aqui tem água da vida, fôlego de vida. É o pão da vida para você. Então se alimente, pratique, aplique em sua vida e você viverá eternamente com Deus Pai, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então que Deus abençoe vocês e a família, hoje, amanhã e sempre. Amém? Então, pare de pecar hoje agora, amém? Então agora eu darei a bênção apostólica, amém? E até a próxima, se Deus quiser. Coloque suas mãos sobre suas cabeças, feche os olhos, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todo sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus, glória a Deus.